Um SUV 4x4 que custa R$ 187.990. É esse carro aqui, Jeep Renegade na versão Trailhawk, 4x4, 1.3 turbo, mas será que vale a pena? Como nesse carro aqui nessa configuração, chegando à beirada dos R$ 200 mil, com essa cor aqui Steam Grey que custa mais 2.500 e o teto panorâmico de R$ 9 mil. Eu te conto isso já já, então roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Se ficou com alguma dúvida com relação ao carro, deixa nos comentários que eu te respondo e não esqueça também, se está pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação na Instacarro que a gente resolve e bora pro teste. Bom, eu te conheço e você vai querer me falar por que a Jeep deixou de comercializar o Renegade 4x4 com mecânica diesel, que é o que faz mais sentido realmente. Bom, a Jeep ela alega que os veículos a diesel na linha do Renegade representavam cerca de 10% do total de vendas. Então não fazia muito sentido manter o Renegade na linha e também ter a opção de, se a pessoa tiver a fim de comprar um carro a diesel, abrir margem para o Compass. Então, e o que trouxe a condição aqui do Renegade ter essa combinação do 1.3 Flex e a mecânica 4x4? É ter um desempenho parecido com o que ele já tinha com a mecânica diesel e com custo de manutenção inferior. Isso é bem interessante e realmente quem tem carro a diesel sabe que o custo de manutenção geralmente é bem mais elevado do que nos motores 1.3, os motores do ciclo Otto de um modo geral. Mas falando aqui, vamos falar especificamente dessa versão Trailhawk, o que a gente tem de diferenças em relação aos outros modelos. Para começar, a gente tem aqui no capô esse adesivo, tem a parte rugosa central em preto, com o Trailhawk em vermelho aqui na posição vertical. Temos aqui nesse carro faróis de LED aqui 100% inteligentes, com luz diurna aqui, dá um visual bem interessante. Não temos cromados aqui na dianteira, então ele abdica de cromados do que outras versões trariam para deixar ele com um visual mais requintado. Então a gente tem acabamento aqui em cinza, que nessa cor aqui esconde um pouquinho. O que também é clássico das versões Trailhawk é esse reboque dianteiro aqui em vermelho, e também com uma versão 4x4, pensada para um ambiente como esse aqui, mais de natureza, mais de off-road. A gente tem aqui rodas de 17 polegadas e pneus de uso misto. O que é interessante de falar desse conjunto é que o Renegade ele é preparado sim para que você possa utilizar ele no 4x4, no fora de estrada, numa trilha, até porque ele recebeu aqui o selo Trail Rated, que dá o selo dos veículos 4x4 da Jeep, de que ele é capaz de enfrentar essa rota, e ele conseguiu cumprir. Então você consegue sim fazer uma rota desse carro de um 4x4 mais caprichado. O grande problema é esse conjunto de pneu aqui, que ele é um pneu Scorpion todo terreno, mas ele é uma banda de rodagem muito mais focada no uso de asfalto do que no estrada, na lama, por exemplo. Então você consegue sim pegar esse Renegade, pegar algum trecho em locais secos, principalmente, com pedra, você consegue enfrentar com certa tranquilidade. O problema é que esse pneu ele não é preparado para lama. Para você colocar esse carro aqui com pneu com foco em lama, você vai precisar, não tem jeito, você vai ter que levar esse carro e trocar o conjunto de pneus para poder fazer uma trilha mais pesada, coisa que ele cumpre sim, e eu mostro para vocês mais lá dentro quando eu estiver lá dentro. E continuando a falar desse carro, especificamente dessa versão aqui, como eu falei, ele chega a praticamente R$200 mil de preço, porque ele tem o teto panorâmico que custa mais R$9 mil, e nessa cor aqui, Steam Grey Color, por mais 2.500. Então 199, 490 por aí. Vale a pena? Eu vou te explicar isso mais no final do vídeo. Aqui atrás, poucas diferenças, temos o mesmo padrão de lanternas aqui em LED das outras versões. Temos o logo Trailhawk, que identifica a versão aqui, e aqui dentro um porta-mala de 314 litros, que é menor do que os outros porta-malas da linha Renegade, mas justamente porque nesse carro aqui nós temos o step padrão mesmo das rodas, então a gente tem rodas de 17 polegadas também no step, para manter a mesma situação caso você enfrente uma situação de off-road com esse carro aqui. Falando aqui no interior do Renegade, o que é interessante é a qualidade do acabamento, então aqui couro emborrachado, aqui mesmo sendo plástico, é um plástico aparentemente de boa qualidade. O painel de instrumentos é macio ao toque, emborrachado. Volante também, ó, revestido em couro, muito boa qualidade. E aqui no volante a gente tem do lado de cá os controles do piloto automático dele e do limitador de velocidade. E aqui os controles do painel de instrumentos. O painel de instrumentos é bem completo, tem bastante informações aqui. Então posso ver, por exemplo, informações de
consumo aqui de percurso, alguns alertas, tem esse gráfico de performance que mostra o tanto de potência, o quantos por cento da turbo e a força G que você está utilizando. Tem outras informações aqui também da assistência de direção, ele tem assistência de permanência em faixa, por exemplo, quantos quilômetros faltam para você fazer a revisão do carro, então bem interessante. Painel bem completinho, surpreende pelo tanto de informação e como ele é bem customizável. Todas as informações aqui ao redor você consegue escolher o que você tem aqui na tela. Sobre consumo, o carro está equipado aqui, está abastecido no caso, com gasolina, e ele fez uma média de 9,2 na cidade e 12,7 na estrada. Temos aqui a multimídia, aqui que ela tem o espelhamento por Android Auto e Apple CarPlay. Temos um ar-condicionado de 2 zonas. O grande problema para mim é que a gente tem aqui botões físicos para controle do ar-condicionado, então lado do motorista e lado do passageiro, todas as regulagens aqui, mas a gente também tem na central multimídia, e aqui é o único lugar que você tem essa função de sincronização das temperaturas. Então, para que eu combine aqui a temperatura do motorista e do passageiro exatamente igual, eu não tenho um botão físico para isso. Tem para tudo, menos para isso. E a gente tem aqui o ar-condicionado na central multimídia. Não precisaria, a gente poderia ter outras funções. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ela é bem boa na resolução, não tem lentidão, bem interessante, mas mesmo assim ela também traz um GPS nativo, caso você precise utilizar, caso você não tenha mais informações, você baixar aqui as informações do GPS para utilização. Ele mostra aqui onde você está, com todas as suas informações, ele é bem interessante. E tem ainda também algumas configurações do veículo que você pode mudar de acordo com o perfil de direção, que eu posso ligar e desativar aqui dos assistentes. Então, por exemplo, ele tem leitura de sinal de trânsito, de velocidade, ele tem alerta de saída de faixa, tem o auxílio aqui do Park Sense para estacionamento, tem frenagem automática de emergência, tem o auxiliar aqui de mudança de faixa. O que eu senti falta nesse carro, na verdade, é um piloto automático adaptativo para um carro da sua faixa de preço. Aqui nós temos o sistema de mudanças do modo de condução, né? Então, função auto, esporte, neve, areia, pedra e lama. A gente tem todas essas funções aqui dependendo da condição de uso. Um 4x4 travado, você pode utilizar ele, por exemplo, em mais velocidade, ou uma reduzida para você utilizar em situações mais escorregadias e difíceis. E esse botão aqui, com o carrinho descendo, é uma função de assistência de descida em rampa, que é muito útil principalmente para você utilizar em situações escorregadias. Temos aqui um carregador de celular por indução, tem uma saída de refrigeração para carregar o seu celular, mas se você quiser utilizar um cabo aqui ou o passageiro do lado quiser utilizar, você pode utilizar duas saídas USB aqui, uma simples e uma USB-C. Temos aqui também, mais abaixo, o freio de estacionamento eletrônico, o controle de tração e o desligamento aqui do sistema Start-Stop, que é bem interessante. Nessa versão, como eu falei, ele tem aqui o teto solar Command View. Olha como é bonita a visão dentro desse carro com o teto solar. Bem grande, bem interessante. O espaço traseiro aqui é bom. É bom apenas, né? Não tem muito espaço para as pernas aqui de joelho, mas eu consigo mexer bem as pernas aqui e consigo mudar de posição de maneira confortável. Senti falta também aqui de uma saída de ar-condicionado para os passageiros da traseira, tem apenas uma saída USB simples, mas dá para ter uma boa visão do que a gente tem aqui do interior do Jeep Renegade Trailhawk. E agora mostrar para vocês, será que vale a pena comprar esse carro, como é que ele se comporta andando na estrada principalmente, todas as informações dele, bora lá para o test drive. O Jeep Renegade Trailhawk é um Jeep 4x4 feito para situações como essa daqui, em que a gente enfrenta uma rua de estrada de terra, com pedrinhas, com talvez nesse mesmo asfalto, com um pouco de lama, asfalto não, né? No caso, nesse mesmo terreno, um pouco de lama, é uma situação que ele consegue dar conta com toda tranquilidade. Mas por conta dos pneus dele serem de uso misto, você não vai conseguir usar esse carro numa situação de extremo off-road, com muita lama, com muito buraco, porque o pneu não vai dar conta. Se você trocar o tipo de pneu dele e colocar ele numa condição de off-road
mais pesado, aí os pneus vão dar a tração que você precisa para colocar ele numa condição mais tranquila. O que é interessante também desse conjunto no off-road é que ele tem a função aqui de auxiliar de descida em rampa. Tudo bem que não é o caso aqui, é uma situação bem tranquila, mas eu posso acionar o botão aqui e ele vai descer o veículo, mas controlando ele para que você não perca a aderência, para que você não perca o controle numa descida mais tranquila. Então essa é uma situação bem boa quando você está rodando numa condição de muito escorregadia, muito úmida, em que o carro tende a, quando você pisar no freio, começar a escorregar. Então isso é uma situação boa para você deixar o seu Renegade numa condição mais segura de rodagem. Mas ele sendo um 4x4 com pneu de uso misto, você vai conseguir ter uma melhor condição de rodagem dele, digamos assim, mais propriamente da natureza dele, colocando ele no asfalto. Ele consegue com pneu de uso misto andar nesse terreno, mas o melhor dele, a banda de rodagem dele é mais preparada para uso em asfalto, que é o que a gente vai ver quando sair desse trecho aqui. Ele é um carro que tem uma mecânica 1.3 turbo de 185 cavalos de potência e 27,5 kg de torque, isso com etanol no tanque, né? Com a gasolina a potência cai para 180 cavalos. Quando a gente fica na situação dos 180 cavalos de potência, você perde um pouquinho de potência, mas você ainda tem um carro com 0 a 100 bastante ok para a categoria dele. São em torno de 9,5 segundos do 0 ao 100. Você tem um carro que é bastante confortável, bastante silencioso no uso aqui em asfalto. Ele não é um carro rápido, não é o Renegade mais rápido também, ele é mais lento que os demais que fazem o 0 a 100 um pouco acima dos 8 segundos. Mas ele é um carro que tem uma suspensão com uma calibração um pouco mais firme, mas ainda assim é muito confortável para você usar aqui no asfalto. Ele teve um consumo de combustível que eu considerei bastante interessante, então no uso em cidade ele teve uma média em torno de 9,2 km por litro, e no uso em estrada ele chegou a 12,5 km por litro com gasolina. Confortável, não é o Renegade mais rápido, mas é o Renegade que te dá a condição de enfrentar todas as condições que você precisa no dia a dia, seja em asfalto, seja no fora de estrada. E aí, vale a pena você pagar quase 200 mil reais nesse SUV 4x4? E a minha resposta é aquele famoso depende. Depende muito do seu uso. Se você vai ter um carro que você vai usar realmente em trecho de trilha, que você tenha fazenda com estrada de terra, que você tenha um difícil acesso não asfaltado, esse carro aqui pode ser bastante interessante para você, porque ele combina uma condição de uso bem boa na cidade, em rodovia, e principalmente ele tem o talento para poder enfrentar o off-road, sem aquela piadinha de que Renegade é um Jeep que não anda em trilha. Esse aqui anda assim, e anda com bastante vigor. O problema é que, com tudo que ele te oferece de condições, talvez não valha a pena você pagar 200 mil reais num carro que não é tão equipado e que você não vai usar o 4x4 dele. Talvez esse seja o grande porém. Não vale a pena se você não usa 4x4. Vale mais a pena, se você quer um Renegade, é você investir nas versões 4x2 que são mais econômicas, são mais rápidas e estão bem equipadas quanto esse carro aqui. Ou então você apostar em veículos do mercado, concorrentes nessa faixa de preço, que tem mais tecnologia e conseguem te oferecer condição de economia de combustível, melhor lista de itens de série, coisa que esse carro aqui, digamos, está mais no intermediário. Mas e você? Com 187.990, que é o preço de entrada desse carro aqui, você pagaria no Renegade Trailhawk ou em algum concorrente? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber, e até o próximo vídeo. Valeu!